Rapaz, uma troca de mensagens atribuída a Roberta Luxinger colocou mais combustível em uma história que já vinha provocando enorme repercussão. Desta vez, o ponto que chama a atenção é uma referência ao presidente da República, dentro de uma conversa que também menciona Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, articulações envolvendo canabidiol e até a expressão "pede o PR até lei". E preste muita atenção porque essa frase, isoladamente, já levanta uma pergunta importantíssima. O que exatamente estava sendo discutido nessa conversa e qual era o verdadeiro alcance dessas supostas articulações? Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos organizar esse conteúdo porque existem mensagens atribuídas a Roberta Luxinger que precisam ser analisadas com atenção, principalmente porque envolvem nomes extremamente próximos do centro do poder. Vamos diretamente para a mensagem apresentada. Na conversa, Roberta teria escrito: "Falei para Fábio que se ele articular logo o negócio do canabidiol, você vai para a África com a gente." O Fábio citado no conteúdo é identificado como Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. E este é o primeiro ponto que chama bastante atenção. A mensagem atribui a Fábio uma possível atuação de articulação envolvendo um negócio relacionado ao canabidiol. O conteúdo original associa essa negociação a interesses empresariais que estariam buscando espaço junto ao Ministério da Saúde. Mas aqui existe uma diferença fundamental que precisa ser mantida. A mensagem apresentada fala em articulação. Ela não representa, sozinha, uma condenação ou prova definitiva de crime. Só que a conversa não termina aí. Logo depois aparece outra frase que aumenta ainda mais a temperatura dessa história. Segundo a mensagem apresentada, teria sido dito o seguinte: ele falou que se você fizer isso, ele pede o PR até lei. E é justamente essa expressão que provocou toda a repercussão. PR, dentro da interpretação apresentada no conteúdo original, seria uma referência ao presidente da República. Ou seja, a interpretação feita por quem divulgou essas mensagens é que Lulinha teria condições de pedir ao próprio pai alguma iniciativa relacionada a uma lei caso determinada articulação avançasse. Agora eu faço uma pergunta. Independentemente da interpretação política de cada pessoa, uma conversa desse nível, envolvendo o filho do presidente e uma referência ao próprio presidente, não merece explicações? Porque existe uma enorme diferença entre alguém afirmar que possui influência e essa influência efetivamente existir. E é exatamente isso que precisa ser esclarecido. Quem escreveu a mensagem? Quem recebeu? Qual era o contexto completo? O que significava exatamente "pede o PR até lei"? Houve algum pedido concreto? Alguma proposta realmente chegou ao governo? Alguma autoridade tomou providência relacionada ao assunto? Essas são perguntas que surgem naturalmente diante do conteúdo apresentado. E tem mais. O material também atribui a Roberta referências a outras pessoas que estariam dentro desse círculo de conversas, incluindo Gustavo Gaspar e uma menção a Otto Alencar. No conteúdo original, essas referências são interpretadas como parte de uma articulação política e empresarial maior. Mas até aqui estamos falando das mensagens e da interpretação feita sobre elas. E justamente por isso seria extremamente importante conhecer a íntegra dessas conversas, porque uma frase envolvendo PR, lei, articulação e o filho de um presidente, obviamente, possui enorme peso político. Agora repare em outro detalhe. Quem divulgou o material sustenta que existem dois elementos centrais. O primeiro seria a suposta participação de Lulinha como articulador de interesses relacionados ao negócio mencionado. O segundo seria essa referência à possibilidade de recorrer ao presidente da República. E aqui está o ponto político mais delicado. Quando alguém próximo do poder aparece citado numa conversa dessa natureza, o brasileiro tem todo o direito de exigir transparência. Não interessa se o personagem é de direita, de esquerda ou do centro.
Quanto maior a proximidade com a presidência da República, maior precisa ser o cuidado com qualquer possível utilização de influência. Porque o poder público não pode funcionar como extensão de relações particulares. Agora a história ganha mais um capítulo. O conteúdo também menciona uma alegação de que Roberta Luxinger teria realizado pagamentos relacionados a um ex-chefe de gabinete. Segundo o relato apresentado, não seriam apenas pagamentos em dinheiro, joias ou boletos já mencionados anteriormente. A nova informação citada afirma que ela teria pago cartão de crédito e até fornecido um automóvel. Olha o tamanho da situação. Se esses pagamentos estiverem documentados dentro de uma investigação, naturalmente surge outra pergunta: qual era a razão dessas despesas? Era empréstimo? Presente? Pagamento por algum serviço? Existia alguma contrapartida? É exatamente isso que uma investigação precisa esclarecer. Porque uma sequência de pagamentos envolvendo pessoas ligadas a ambientes de poder pode ter explicações perfeitamente legais, mas também pode exigir uma apuração muito mais profunda, dependendo do contexto. E o que não pode acontecer é uma informação dessa dimensão simplesmente desaparecer do debate público. Eu quero chamar sua atenção ainda para um aspecto. O conteúdo original demonstra enorme indignação porque interpreta essas mensagens como evidência de um esquema de influência envolvendo pessoas próximas do presidente. Essa interpretação é grave. Por isso mesmo, quanto mais grave a acusação, maior precisa ser a cobrança por documentação, investigação e respostas objetivas. Não adianta apenas existir uma guerra de versões. Se existem mensagens, que sejam analisadas. Se existem pagamentos, que sejam rastreados. Se existem contratos, que sejam examinados. Se alguém prometeu influência sobre autoridades públicas, é necessário descobrir se era apenas conversa ou se alguma tentativa concreta realmente aconteceu. E se alguma autoridade foi procurada, também é necessário saber qual foi a resposta. É assim que uma história desse tamanho pode sair do campo das acusações e entrar no campo dos fatos comprovados. Agora a situação política, evidentemente, fica desconfortável para o governo, justamente porque um dos nomes mencionados é o filho do presidente. Qualquer referência envolvendo familiares de quem ocupa o Palácio do Planalto sempre gera repercussão muito maior. E isso não deveria surpreender ninguém. Quem ocupa o cargo mais poderoso da República está sujeito a um nível igualmente elevado de escrutínio público. A pergunta que precisa ser respondida é simples: qual era exatamente o papel de cada pessoa citada nessas mensagens? Porque, se a explicação for diferente daquela apresentada por quem divulgou o material, existe oportunidade para esclarecer. Mas se houver elementos concretos demonstrando tentativa de utilização de influência política em benefício de interesses privados, então o assunto se torna ainda mais sério. Essa história ainda vai render muito, porque as mensagens apresentadas abriram novas perguntas, em vez de encerrá-las. E agora eu quero saber a sua opinião. Para você, essa referência ao PR precisa ser investigada com profundidade? Você acredita que as autoridades responsáveis devem esclarecer publicamente o contexto completo dessas conversas? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas acompanhem esse assunto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.